Desde 1º de janeiro estão em vigor novas regras para ampliar a assistência aos usuários dos convênios médicos. Por meio de uma resolução, a Agência Nacional de Saúde incluiu quase 70 novos procedimentos abrangendo exames, cirurgias e tratamentos que passam a ter cobertura obrigatória. Pois é, vamos esclarecer esse assunto conversando com o advogado Luiz Fernando Moreira, que é especialista em direito da saúde e também em direito do consumidor. Muito bom dia, Luiz Fernando. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Lincoln. O prazer é meu. Estou à disposição dos ouvintes da rádio para esclarecer dúvidas em relação à saúde suplementar. Luiz Fernando, entre esses quase 70 novos procedimentos, esse novo rol de procedimentos que foi incluído pela resolução da ANS, você destacaria um ou mais de um? O mais importante, os destaques mais importantes do rol de 2012 diz respeito às cirurgias por vídeo, porque são métodos considerados menos invasivos, que proporcionam uma recuperação mais rápida para os pacientes. A gente pode destacar, no caso, a cirurgia de redução de estômago. Outros procedimentos que eu posso destacar também são a tomografia computadorizada para avaliação da obstrução das artérias coronárias, a injeção intraocular de medicamentos para tratamento de degeneração macular relacionada à idade, e a administração de medicamentos imunobiológicos. Só para ficar claro, todos os planos de saúde vão ter de oferecer esses novos procedimentos? É preciso ressaltar, Daniele, que esses produtos têm que ser novos, ou seja, aqueles que foram comercializados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei. Existe uma boa parcela da população que ainda é assistida por planos chamados antigos. Anteriores a esse período, né? E, portanto, não estão alcançados pelo novo rol de procedimentos. Mas, em regra, esses novos procedimentos, para esses planos de saúde de 99 para cá, eles vão ter de oferecer novos serviço. Ou adaptados, eles vão ter que observar esses... na verdade, são 58 novos procedimentos, sendo 8 procedimentos cuja diretriz de utilização foi alterada e 3 procedimentos que sofreram alterações contra a cobertura obrigatória, totalizando 69 procedimentos. Luiz Fernando, você considera que a velocidade com que essas técnicas são, digamos assim, incluídas no rol de deveres dos planos de saúde está acontecendo na velocidade adequada? Porque, por exemplo, a videolaparoscopia que foi incluída agora, essas cirurgias por vídeo que você citou, elas já são uma técnica que tem já algum tempo de popularização no meio médico e só agora estão entrando. Qual a sua avaliação a respeito desse timing? Na verdade, você tem razão quando diz que essa técnica já era bastante utilizada, mesmo porque oferecia maior segurança para os pacientes. A técnica de corte aberto, ela expunha o paciente a uma questão de infecção hospitalar, a recuperação era mais lenta e os médicos, na verdade, já estavam começando a se recusar a fazer cirurgias com a técnica tradicional. Agora, o que precisa ser avaliado, isso aí a agência precisa verificar, é porque a incorporação de novos medicamentos, de novas técnicas, de novos equipamentos na medicina é muito veloz. E aí a gente não sabe até quando isso aí vai ser possível, porque isso causa, de fato, um impacto no custo desses serviços. Então, a própria Abrange, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a FenaSaúde, que representa as seguradoras, e a própria União das Instituições de Autogestão em Saúde, tem analisado com certa preocupação esse ingresso de procedimentos com muita velocidade, ou seja, a cada 2 anos esse rol ele é alterado pela Agência Nacional de Saúde. E isso certamente vai causar um impacto nas mensalidades por conta desse ingresso desses novos procedimentos. Então, a minha preocupação, especialmente para quem possui plano individual familiar, ou seja, aquele plano que é custeado apenas pelo beneficiário, é se ele vai ter condição de, no futuro, conseguir arcar com a mensalidade desse plano de saúde. E isso certamente vai acabar refletindo no próprio Sistema Único de Saúde, porque as pessoas não vão ter condição de permanecerem pagando mensalidades tão altas. Então, você acredita que pode haver uma migração? Uma inviabilização da permanência dessas pessoas, especialmente aquelas que não têm planos pagos pelos seus empregadores, os chamados coletivos empresariais. Então, as próprias operadoras hoje, elas têm até uma certa dificuldade de colocar esses produtos no mercado, exatamente pelo custo desses planos, especialmente para as pessoas a partir de 60 anos de idade. Agora, a resolução da ANS, ela obriga, alguns planos já tinham no seu rol de procedimentos alguns desses
dessas técnicas, desses procedimentos, né? Exatamente. Algumas operadoras já utilizavam. Na verdade, foi feito um processo de consulta pública, foi feito, na realidade, essa revisão do rol, ela passou por um grupo técnico que foi formado por representantes de órgãos de defesa do consumidor, prestadores de serviço, operadoras de planos de saúde, conselhos profissionais e associações e outras entidades. Isso foi avaliado e a agência, na verdade, ela só vai ter ideia desse impacto em 2013. Na verdade, nós vamos ter somente a ideia desse impacto financeiro em 2013. Né? Porque algumas operadoras, e a maior parte delas, especialmente as de pequeno e médio porte, elas não adotavam esses procedimentos. As de grande porte, sim, mas as de pequeno porte, não. E aí a gente vai ver algo que provavelmente vai ver algo que costuma ocorrer com frequência a cada impacto desse, que é a absorção das pequenas pelas grandes, né? Um fenômeno que está acontecendo com frequência. E aí a minha preocupação é exatamente isso, até onde isso interessa ao consumidor. Será que o mercado concentrado na mão de poucas operadoras de plano de saúde é favorável ao consumidor? Eu entendo que não. Eu entendo que o mercado ele tem que oferecer uma diversidade de operadoras dentro da realidade de cada região onde a pessoa está residindo, para que ela tenha opção de escolha. Não é? Agora vamos à prestação de serviço propriamente dita. Se um consumidor que tem um plano de saúde percebe, descobre que precisa fazer um determinado procedimento, o plano de saúde se recusa, certo. O que ele deve fazer? Bom, o primeiro procedimento é entrar em contato com a ANS. Ele tem um 0800 chamado Disque ANS, que é o 0800 701 9656. E nas principais capitais do país, existem núcleos de fiscalização da Agência Nacional de Saúde, como é o caso aqui de Brasília. Então ele pode acessar o site da agência, www.ans.gov.br, e lá ele vai verificar o endereço desse núcleo de fiscalização e poderá lá comparecer para esclarecer sua dúvida ou apresentar sua reclamação. E no caso das operadoras, o que acontece com elas se não respeitarem? De posse dessa reclamação, a agência vai entrar em contato com a operadora para tentar esclarecer, porque normalmente a agência busca primeiro um esclarecimento, né? E se de fato houver uma resistência da operadora, é aberto um processo administrativo que poderá inclusive levar à penalização de uma multa em torno de R$80 mil. O plano de saúde pode ser fechado? Fechado não, porque nesse caso teria que haver uma sucessão de multas, né, uma sucessão de irregularidades para que se decretasse o chamado regime de direção fiscal ou direção técnica. Mas ele vai ser penalizado com a aplicação dessa multa que sai por R$80 mil. R$80 mil, lhe parece um valor que acaba obrigando a empresa? Sim, para pequena e média, sim. Para pequena e média eu entendo que seja, apesar de haver a possibilidade de recurso, eu entendo que seja uma penalização bastante expressiva. Na sua opinião, não só com base nessa nova resolução, nesse novo rol de procedimentos, mas com base em tudo que a ANS tem feito, a relação entre os consumidores, entre os usuários e as operadoras do plano de saúde tem se tornado mais equilibrada? Eu entendo que sim, eu entendo que o mercado necessitava da presença de um agente regulador e a agência veio exatamente com essa finalidade. O que me preocupa é a velocidade com que as normas são editadas e a velocidade com que a agência está buscando o acerto, a regularização desse mercado, a regulação desse mercado. Então, eu entendo que poderia ser feito de uma maneira mais suave, como aconteceu em outros países. Na verdade, nós estamos com 10 anos aí de regulação, até mais de 10 anos, e a velocidade que as normas são editadas, né, a necessidade de investimento que as operadoras estão sendo obrigadas a fazer é muito elevada. Então a minha preocupação é que tudo isso vai cair no consumidor, porque o consumidor é que vai pagar a conta. Você diagnostica que seria melhor mais mudanças diluídas no tempo do que mudanças muito grandes de tempo em períodos muito longos. A minha preocupação é que o afã de fazer norma, de regular, de controlar, de fiscalizar, pode inviabilizar o mercado de assistência à saúde, que no final das contas vai acabar trazendo prejuízo para o próprio consumidor. Perfeito. Nós conversamos com Luiz Fernando Moreira, que é especialista em direito da saúde e direito do consumidor, avaliando conosco esse novo conjunto de procedimentos, esse novo rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde, que está valendo já desde o início deste ano. Luiz Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Ok, muito obrigado.